Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a estequiometria e eu vou falar um pouquinho de uma coisa que pode ser muito um fator de confusão nas questões. Eu digo fator de confusão por quê? Porque a gente está acostumado a olhar o exercício e manter as regrinhas de 3, faço uma regrinha de 3 aqui, outra regrinha de 3 ali, outra regrinha de 3 aqui, outra regrinha de 3 ali e encontro as quantidades de componentes envolvidos que eu estou procurando. Problema. Pode ser que na nossa reação, ou seja, na reação que a questão dá pra gente, pode ser que aconteça o quê? Pode ser que um reagente não seja 100% puro. Ou seja, aquele reagente, então a gente pesou o reagente e junto com aquilo que a gente pesou tinha o nosso reagente, o reagente que a gente queria, mas tinha também alguma impureza. Ou seja, a massa de reagente que eu efetivamente vou ter disponível para a reação não é exatamente a massa que eu medi, porque eu tenho uma certa impureza junto com aquele reagente. Isso pode ser um fator de confusão importante e a questão vai muitas vezes utilizar isso como ferramenta para te perguntar uma coisa. Ele vai te perguntar então qual a pureza desse reagente, ou seja, qual a porcentagem dessa massa que a gente mediu realmente é do reagente, é do componente químico que entra na reação, ou seja, quanto que eu tenho de impureza. Um outro fator de confusão muito semelhante com a pureza do reagente vai ser o rendimento da reação. Porque algumas reações não ocorrem 100%, a gente vai ver isso melhor em cinética química, que você pode ir lá assistir às nossas aulas, mas algumas reações elas não ocorrem 100%. Ou seja, eu coloco um reagente e vou em busca de um produto, ou seja, eu coloco um reagente e eu quero que ele se transforme num determinado produto. Mas vamos supor que só metade desse reagente vai efetivamente se transformar em produto, a outra metade não reage. Isso é um rendimento dessa reação química. Muitas vezes a questão do vestibular vai perguntar pra gente o que então? Qual a pureza desse reagente? Ou qual o rendimento dessa reação? Efetivamente ele quer saber qual a porcentagem do reagente que eu coloquei que realmente participou da reação. E aí a gente vai ter que adaptar um pouquinho o nosso raciocínio, a gente vai ter que pensar um pouquinho diferente para a gente poder chegar no que a gente quer. E aí eu vou fazer um exemplinho para que vocês possam acompanhar esse raciocínio, dar uma olhadinha no slide que eu coloquei aí para vocês. Então olha só, eu coloquei uma reação aqui, uma reação que você já está acostumado a trabalhar, uma reação bastante frequente. Por quê? Porque as proporções são boas, são números bons de trabalhar. Então, eu montei essa proporção a partir da estequiometria dessa reação, vocês estão vendo? É uma molécula de carbonato de cálcio, dando uma molécula de óxido de cálcio e uma molécula de gás carbônico. Fiz as massas molares, então cheguei a 100 gramas por mol para o carbonato de cálcio, 1 mol, 100 gramas. Cheguei a 56 gramas por mol para o óxido de cálcio, como eu só tenho 1 mol, 56 gramas. E a mesma coisa para o gás carbônico. Então eu cheguei a essa proporção estequiométrica. 100 gramas de carbonato de cálcio vão dar 56 gramas de óxido de cálcio e 44 gramas de gás carbônico. Aí eu vou fazer um determinado experimento. Vou colocar 256 gramas de carbonato de cálcio para decompor. E aí eu chego a 112 gramas de óxido de cálcio e 88 gramas de gás carbônico. Isso é empírico, eu observei. Normalmente isso que o exercício vai te dar. Ele vai te dar esse cenário. Ele vai te dar a reação e o experimento. 250 gramas, dando 112 e 88. Aí você vai olhar e falar, poxa, tem alguma coisa esquisita. Por quê? Porque, olha só, batendo o olho, o que eu posso dizer? Esse é o dobro desse, esse é o dobro desse. Esse não é o dobro. Mas a gente vai analisar melhor isso. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma regrinha de 3. A partir desses 250 gramas, eu vou querer descobrir quanto realmente reagiu. Se não reagiu os 250 gramas, significa que esses 250 gramas estão contendo alguma impureza ou a reação não ocorre 100%. O que eu faço então? Eu sei que 100 gramas de carbonato de cálcio dá 56 gramas de óxido de cálcio. Ah, professor, por que você pegou o óxido de cálcio e não o gás carbônico? Tanto faz, eu escolho um dos produtos para montar a proporção.
Eu poderia fazer com os dois e conferir para ver se dá a mesma coisa. Mas aqui eu escolhi o óxido de cálcio. Então olha só, eu sei que 100 gramas de carbonato de cálcio, pela proporção estequiométrica, deveria me dar 56 gramas de óxido de cálcio. Então 100 gramas de carbonato de cálcio deveria me dar 56 gramas de óxido de cálcio, certo? Para 112 gramas, então, quanto deve ter reagido? Entendem essa regra de 3? Olha só. Se eu sei que o que reagiu aqui não é 100%, eu quero saber quanto foi que reagiu. Eu sei que não foram os 250, foi menos. Por quê? Porque aí eu tenho impurezas, porque aí eu tenho um rendimento que não é de 100%. Então, uma quantidade menor do que os 250 gramas é que efetivamente entrou na reação. Eu vou descobrir quanto disso entrou, porque sabendo quanto entrou e quanto eu realmente pus, eu sei qual a porcentagem que esse reagente representa na massa total, tá certo? Então olha lá, eu vou calcular esse X aqui por uma regrinha de 3, simples. Faço 56x é igual a 100 vezes 112, passo 56 dividindo, olha lá, X vai ser 100 vezes 112, dividido por 56, faço essa conta, vou chegar em 200, ou seja, 200 gramas reagiram desses 250 que eu coloquei. Se eu coloquei 250 e só 200 reagiu, significa o quê? Que ou eu tenho 50 gramas de uma coisa misturada com esse carbonato de cálcio, que não é carbonato de cálcio e não reage, ou que somente os 200 dos 250 conseguiu reagir. 50 gramas sobraram. Ou seja, ou eu tenho 50 gramas de impureza, ou eu tenho um rendimento incompleto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 200 gramas que eu tinha, ou que efetivamente reagiu, e vou dividir pelos 250, que era o meu 100%. E eu vou chegar aqui, olha lá, em 80%. Ou seja, ou eu tinha só 80% de carbonato de cálcio aqui, 20% de impurezas, ou um rendimento de 80% nessa reação. 80% reage, 20% não. Tá certo? Esse é um método simples que a gente usa para poder determinar o rendimento ou a pureza de uma reação. Depois que você vai pegando a manha, que você vai resolvendo muitos exercícios, você vai ver que isso é muito simples, isso vai sair automaticamente, mas é algo para se tomar cuidado. Por quê? Se eu tenho uma reação que não tem 100% de pureza e ele pede o produto, o que eu preciso fazer antes? Eu preciso multiplicar o reagente por essa porcentagem que é a pureza, porque eu sei que não é 100% que vai reagir, é só uma parcela disso que vai entrar na reação. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. A gente se vê numa próxima aula. Não esquece de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook e entrar no nosso site www.quinapse.com.br. A gente se vê numa próxima. Um abraço e até lá!